eu chamo a sua atenção. Já estou aqui no estúdio com o Dr. Wesley Santana, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco a gente vai entrevistar ele, ele que tem uma atuação na área dos direitos humanos. E a gente já vai começar a falar, minha gente, que no último dia 16 de fevereiro, nós mostramos uma denúncia de familiares de detentas sobre as péssimas condições do presídio feminino de Nossa Senhora do Socorro. A gente vai conferir um trecho do que foi dito nessa reportagem do dia 16, feita pelo Vinícius Mecenas. Mas antes de mostrar isso, eu já quero adiantar para vocês que a situação piorou e muito de acordo com as familiares das detentas. Novas denúncias, a gente vai ouvir a mãe de uma das presas, vamos ouvir o pai também, mas primeiro vamos à reportagem que nós mostramos no dia 16. Vamos acompanhar um trecho. Põe na cena. Quando a gente vai para visitar, a gente sai sempre triste de lá, né? Com o relato delas, que sofrem com a falta de alimentação adequada. Elas recebem, quando elas recebem alimentação com até perna de barata, elas recebem azeda, muitas adoecem, têm infecção intestinal, aí pedem socorro, muitas das vezes não é socorrida, e quando vão lá, aí colocam ela na tranca, né? Então, se elas estão lá, elas estão pagando por aquilo que fez. Então tem que ser tratada com dignidade, né? Já que não podem dar alimentação adequada, que permita que o familiar leve alguma coisa, uma fruta, um biscoito, para poder estar suprindo essa necessidade delas. Eles não permitem isso? Não, não Só o permitem. alimento de lá? De lá. Tem delas lá que relata que o que mais mata lá dentro é a saudade da família e a fome. É bem complicado, né, para vocês? É Como bem que isso, fica é nesse complicado sentimento? mesmo. Assim, toda vez que a gente vai visitar, a gente, quando vai olhar elas ficam alegres, né, porque vê nós, mas assim, sempre fala, né, que tá com fome, porque as comidas quando vem lá tem que catar. Tem que catar o que presta e o que não presta, porque muitas das vezes quando não é o arroz que tá cru, é o feijão que tá duro. Que a gente vem pedir aqui, né, para dar uma melhoria para elas, né? Não só para uma, como para todas, né? Porque ela deve ser tratada, né, que nem gente, né? Porque assim, essa alimentação, eu creio que nem os animais vai querer, porque desse jeito. Essas foram as denúncias do último dia 16 de fevereiro. Qual o nosso objetivo aqui? Trazer luz para essas mulheres que são silenciadas, mostrar o que está acontecendo com elas, para que de alguma forma o Ministério Público, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, enfim, os órgãos competentes fiscalizem, providenciem melhoras. Só que, gente, infelizmente, depois que nós mostramos aqui, tivemos o efeito reverso. De acordo com familiares das vítimas, existiu uma espécie de retaliação a essas detentas. E aí nós recebemos áudios com novas denúncias. Vamos ouvir o que diz a mãe de uma das presas. Que depois da denúncia a comida ficou pior. Ela disse, mãe, foi pior, era melhor a gente não ter nem mexido. Porque o arroz agora vem parecendo uma lavagem. Precisa a senhora ver, mãe, a comida. Horrível. Aí eu tava até comentando, né? Hoje lá fora com as duas meninas lá. A gente tem que se mobilizar, a família aqui fora, quem tem que se mobilizar, se reunir todo mundo, fazer um abaixo-assinado, uma carta, fazer alguma coisa para resolver essa situação dela lá dentro. Porque elas já não estão numa situação legal. E passando necessidade, aí fica mais ruim ainda, né? Minha filha ficar do jeito que tá não vai dar, não. A minha filha também, colega, emagreceu. A minha filha já perdeu. Eu acho que ela já perdeu uns 15 quilos, porque a minha filha é bem forte e ela tá bem magrinha, bichinha. Agora quem fala é o pai de uma das detentas. Já foi feita uma reportagem no Cidade de Alerta, mas a punição veio pior. Elas não foram para a tranca,
mas veio em fome. Agora elas clamam, se já estava ruim, a punição delas agora foi fome. Comida estragada, comida de péssima qualidade. Então, clamamos por uma boa alimentação. Se eles não querem dar, pelo menos a família já tem uma despesa enorme com produto de limpeza, higiene pessoal, que é a família que leva. Então, que a gente teremos o direito de levar algo para ela se alimentar. Porque os medicamentos é a gente que leva, é a família que entrega medicamento. Tudo é a família. Então, já estamos gastando, então vamos gastar por nossos entes, por nossas famílias, de cada um que está lá. A gente levar um pouquinho, cada um ir compartilhando do jeito que pode, um se ajudando o outro. Mas a fome não. Vamos lutar contra a fome. Vocês não têm noção do quanto me entristece saber que depois da gente expor aqui essa situação, está existindo uma piora e não uma melhora. Eu falei que era o pai que ia dizer agora, mas a gente inverteu o áudio. Agora sim, vamos ouvir o pai de uma das presas. E a gente quer denunciar, né? Porque não pode, né? Eles não deixam a gente levar alimentação, levar uma fruta, levar uma verdura, um biscoito, um leite, um achocolatado, e também estão dando comida de péssima qualidade. É o que minha filha reclama muito e os parentes das outras aqui, minhas colegas, viu? E claro, com muita tristeza e muita revolta eu recebi essas denúncias, porque o meu objetivo aqui é melhorar a situação do povo e não piorar. E não piorar, em hipótese alguma. Então nós pedimos o posicionamento da Comissão de Direitos Humanos da OAB Sergipe. Eles estiveram hoje em visita ao presídio e a gente vai saber como é que foi essa visita agora, ao vivo com o repórter Lucas Moura. Lucas, eu não consigo nem relatar para você com precisão como eu estou me sentindo. Você sabe que a nossa luta, eu digo nossa porque é de toda uma equipe, é por melhoria. Quando a gente sabe que uma denúncia prejudicou alguém, aí é que minha revolta é ainda maior. E aí eu quero saber, Lucas, na prática, como é que a gente vai resolver esse problema? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Para ajudar a responder essa pergunta, nós estamos aqui com a doutora Lilian Jordelini, ela que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Sergipe, e conversa conosco a partir de agora. Uma inspeção foi realizada hoje pela manhã no presídio feminino. A Lilian vai contar para a gente agora o que vocês encontraram lá. Boa noite e seja bem-vinda ao Cidade Alerta. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana e todos os telespectadores. A OAB ela foi consultada, né, através da imprensa e de pessoas também que buscaram para fazer essas denúncias, através da nossa Comissão de Direitos Humanos. Então, hoje, articulamos uma ação de inspeção in loco no Prefem, junto com o Comitê de Combate à Tortura e a Comissão da Mulher, para estarmos presentes hoje in loco no Prefem, para averiguar essas situações de denúncia a respeito da baixa qualidade na alimentação ou na ausência de alimentação para essas detentas. Foi isso que aconteceu hoje, estivemos lá presentes para verificar essas situações in loco e conversar também com as pessoas envolvidas, as detentas e tudo mais. E, Lucas, o que pudemos apurar lá foi que realmente a alimentação ela se mostra aparentemente inadequada, porque a alimentação ela se mostra visivelmente assim, em estado de má conservação. Ela, aparentemente, também, a parte nutricional ela não está devidamente guarnecida, porque a alimentação ela é rica em nutrientes, né? É aquela alimentação bem básica. E o que ouvimos das detentas foi que a qualidade no dia a dia é muito ruim. Além do fato de que a alimentação ela é fornecida somente até às 3, 4 horas da tarde, e somente no outro dia que elas voltam a se alimentar.
Então, ou seja, o problema é relativo à qualidade e relativo também ao fornecimento. Sendo que devemos lembrar que o Estado, né, ele tem um procedimento licitatório para o fornecimento dessa alimentação, que, com certeza, é um procedimento licitatório que prevê, e as empresas terceirizadas são remuneradas para isso, para fornecer uma alimentação adequada. Então, nós veremos, né, com as autoridades competentes como está essa situação, solicitando das autoridades a demonstração de como foi feito esse procedimento licitatório e se ele está efetivamente sendo cumprido. Doutora, para que a gente possa justamente entender aqui e ir por partes. De fato, então, aparentemente vocês encontraram problemas que precisam ser sanados. Agora, me chamou a atenção essa informação de que a comida ela é servida só até as 3, 4 horas da tarde e elas só voltam a comer no dia seguinte, é isso? Isso, foi a informação que recebemos lá com a oitiva de todas essas pessoas, né, que tivemos a oportunidade de conversar com as detentas. E foi narrada essa situação. A última refeição ela é fornecida até no máximo 4 horas da tarde. Ou seja, elas não jantam, né? Essa é a situação, segundo as detentas. Isso, exatamente. E com a baixa qualidade, o que elas dizem é que efetivamente se sentem fome. E aí uma coisa que a gente ouviu muito foi isso, que elas estão ali para pagar pelo que cometeram, mas não para viverem em uma situação de tortura ou inadequação. Com certeza, afinal de contas, o Estado é responsável pelas pessoas que coloca em situações de proteção do Estado, né, de reclusão, que é o caso. Doutora, e além disso, né, a senhora falou que vai buscar justamente as medidas cabíveis. Quais são os procedimentos que serão tomados a partir de agora? A senhora disse que será uma busca pela licitação, pela forma que foi feita a licitação, é isso? Isso, perfeitamente, Lucas. A OAB ela tem a intenção de oficiar as autoridades competentes para que informem, para que tragam a nós a questão do todo o procedimento licitatório e da fiscalização feita sobre esse contrato, porque possivelmente não está havendo uma fiscalização adequada, né? Porque provavelmente essas empresas elas recebem para aquilo que deveriam cumprir e não estão cumprindo. Então é tudo isso que a gente vai verificar agora diretamente com as autoridades responsáveis para que esse problema seja solucionado. Antes da gente encerrar e voltar com a Mariana ao estúdio, só mais uma questão, na verdade 2 que eu pergunto sobre as questões relacionadas às lactantes, há reclamações delas também, as mulheres que amamentam crianças dentro do presídio feminino e também em relação às questões de higiene. Como é que está a situação mesmo de higiene das detentas? Isso, perfeitamente. E muito embora hoje o foco tivesse sido a vistoria sobre a alimentação, mas nós também perguntamos sobre essas condições de saúde, higiene, e visitamos também a ala das gestantes e lactantes, e também houve essa queixa de uma alimentação inadequada. Não existe uma previsão de algo nutricional voltado para gestantes e lactantes. Então, essa situação realmente é deveras com crianças lá dentro, né, que se amamentam e que podem estar também sofrendo, né, por aderência da desnutrição da mãe, a criança sendo também desnutrida. E em relação à questão da saúde e higiene, também as detentas narraram que os familiares que levam produtos de higiene, essas pessoas ficam mais desguarnecidas. Mas lembrando que existem pessoas que estão ali, mulheres que não são guarnecidas pela família por diversos motivos, né? Inclusive financeiros também. Então, essas pessoas ficam também em dificuldade nessas condições básicas de higiene pessoal, ou seja, numa situação de completa indignidade. Ok, doutora, a gente agradece sua presença e participação. Mariana, eu volto com você ao estúdio. De fato, é um cenário revoltante, muito revoltante. A gente percebe que, pelo que foi apurado, pelo que foi obtido através da inspeção, lógico que não é ainda um parecer conclusivo, tudo isso será feito dentro de um procedimento administrativo da Comissão de Direitos Humanos da OAB, mas há a impressão de que há, de fato, muitas irregularidades lá dentro, no sentido de qualidade da comida, da falta da comida, no sentido de que ela é servida apenas até as 3, 4 horas da tarde, e fatos que nos deixam impactados em relação, por exemplo, a crianças, bebês, né, que estão lá dentro sendo amamentados pelas mães, que também não estão tendo um cuidado nutricional adequado, ou seja, as mães elas estão pagando por crimes pelos quais foram condenadas, mas as crianças, obviamente, não têm nada a ver com isso. E, claro, mesmo pagando pelos crimes, também as mães não deveriam ser tratadas dessa forma. É bom que fique claro que a gente frise aqui. Então, é uma situação extremamente complicada e que precisa ser acompanhada, viu, Mariana? Com certeza, Lucas, porque isso é tortura.
Você deixar a pessoa mais de 16 horas aí sem comer? Não tem isso em lugar nenhum que você, para cumprir pena, tem que passar fome. Eu preciso que você pergunte para a doutora Lília, por favor, Lucas, porque a minha preocupação agora é em relação à retaliação. Então, só para explicar para você que está em casa, no dia 16 a gente denuncia bichos na alimentação. Barata, foi encontrado até rato, de acordo com as denunciantes. E aí, as familiares, né, que estão dando voz a essas detentas, relatam que depois dessa denúncia, houve a suspensão até da alimentação. Agora, então, como se dissesse assim, então vocês vão denunciar, pois agora vocês vão ficar sem comida. E agora o meu receio, Lucas, é que essa situação piore mais ainda, já que está existindo essa audácia em estar piorando a situação diante da nossa denúncia. Existe um projeto de fiscalização, de outras visitas próximas, para que exista, de fato, uma preocupação do presídio em relação a essa situação? Ok, a Mariana faz pontua uma questão, doutora Lilian, que é bastante pertinente. Ela fala sobre a questão de que denúncias que recebemos dão conta que depois da denúncia inicial, da primeira denúncia que fizemos ainda na semana passada, sobre toda essa situação, o serviço prestado lá teria piorado. Ou seja, a denúncia foi feita, as pessoas reclamavam de bichos que estavam na comida, enfim, foram essas denúncias que chegaram até nós, e agora nós temos denúncias que são relativas a uma questão ainda pior, né, que é o não fornecimento de comida. Segundo as denunciantes, a comida não está sendo fornecida como era antes, isso depois da denúncia. Me parece uma situação, e a Mariana coloca muito bem, de retaliação. Então, qual o nosso receio? E é esse o questionamento que a gente faz aqui. Depois, por exemplo, dessa matéria que a gente está fazendo aqui hoje, desse link, dessa repercussão, trazendo o caso novamente, se há essa audácia, essa postura de fazer retaliação, caso isso venha acontecer de novo, de que forma a gente pode assegurar uma fiscalização, algo nesse sentido? Vocês pretendem fazer novas inspeções? Como é que a gente faz para poder evitar que novas retaliações aconteçam? Muito bem, Lucas. Veja, hoje nós estivemos presentes, coisa que é uma característica da nova gestão da OAB, né? Nós tomamos posse agora no início do ano e tomamos essa iniciativa de fazer uma ação conjunta, não é nem só a OAB, mas o Comitê também de Combate à Tortura. Porque isso que você acabou de narrar se configuraria, sim, num crime de tortura, né? E o papel da imprensa é justamente esse, é de praticar, de estar de olho, é de fazer as denúncias. E nós, enquanto instituições que zelam pela democracia, que zelam pela aplicação da lei e do direito, e estarmos atentos também a isso. Então, tudo isso vai ser objeto de investigação, de averiguação. Nós vamos adotar todas as providências cabíveis para a apuração desses fatos e a responsabilização eventual dos responsáveis por isso. Ok, doutora Mariana. Obrigada, Lucas, pelas informações. A gente vai continuar nesse caso. Vou continuar falando com a doutora Lília, também já aviso aqui para o pessoal de combate à tortura que nós vamos querer vocês aqui no estúdio explicando como é que tem sido esse trabalho.